Voltei, igreja. Vamos embora começar esse negócio. Começar não, recomeçar, né? Então, eu parei lá naquele exemplo referente ao 576, raiz quadrada de 576. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Fatorar o 576. Então, vamos fatorar esse 576 aí. Quando eu fatoro 576, eu encontro 2 elevado à sexta vezes 3 ao quadrado. Então, isso quer dizer que eu tenho aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao quadrado. Se eu tenho aqui, ó, no radicando uma multiplicação, então eu posso aqui, ó, colocar um fator em cada radicando. A raiz quadrada de 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou separar aqui os fatores, tá? Cada um vai estar em uma casa, e esta casa aí de índice 2. Então, o primeiro fator, quem é? 2 elevado à sexta. O segundo fator, quem é? 3 elevado ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu posso simplificar, lembra? Simplificação, ó, posso dividir por 2. E esse aqui, ó, eu também posso dividir por 2. Quanto é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1, né? Então, eu ficaria aqui, ó, com índice 1. Quando o índice é 1, o que vale, o resultado, vai ser justamente o valor aí do radicando. Né? Então, eu já sei que aqui é 1. Então, esse radical vai desaparecer. Quanto é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. Agora, ó, eu tenho um índice 2 e eu tenho um expoente 2. Então, eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque se eu dividir aqui, ó, por 2, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 2, também vai dar 1. Então, quando o índice é 1, o radical desaparece e permanece aqui, ó, vai permanecer o valor do radicando. Quanto é 2 dividido por 2? 1. 3 elevado a 1, quanto é? 3. Agora eu quero resolver isso aí, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Vezes 3. Quanto é 8 vezes 3 ou 3 vezes 8? 24. Então, quanto que é a raiz quadrada de 576? 24. Então, está aí, ó, 24. Agora, vamos para a página. Próxima página aí. Nós veremos... Ó, nós veremos agora a adição e subtração de radicais semelhantes. Ou seja, são as operações aí com os radicais, né? Então, página agora 36 do livro amarelo e 28 do livro azul. Então, nós temos aí operações. Quais as operações informadas aqui? Operações com radicais, radicais semelhantes. Nós veremos a adição e a subtração posteriormente. Lerei aqui com vocês, ó, radicais semelhantes. Então, a gente tem que saber o que é radical, né? O que é radical? Então, radical é isso aqui, ó. Isso é radical. Radicais semelhantes. Então, se você olhar aqui, ó, os semelhantes, eles terão o mesmo índice, e o mesmo radicando. Então, deixa eu aumentar aqui. Eles têm aí, ó, o mesmo índice, vê se não é, o índice 3, índice 3. E o mesmo radicando 2, radicando 2. Então, isso quer dizer que esses radicais aqui, eles são semelhantes. Esse 8 aqui está multiplicando isso aqui, e esse 5 está multiplicando isso aqui. Em seguida, são semelhantes 7 vezes raiz quadrada de 3 e 2 vezes raiz quadrada de 3. Por que eles são semelhantes? Porque os índices são iguais e os radicandos são iguais. Próximo, 4 vezes raiz cúbica de A
e menos 5 vezes raiz cúbica de A. São semelhantes? Sim. Por quê? Porque o índice é 3 aqui e 3 aqui. E o radicando é A aqui e A aqui. Então, são semelhantes. Não semelhantes. Não semelhantes significa que ou os índices não são iguais ou os radicandos não são iguais. Porque para ser semelhante, os radicandos e os radicandos e os índices têm que ser idênticos, iguais. Então, aqui eu tenho 5 vezes raiz quadrada de 3 e 5 vezes raiz quadrada de 8. Os índices são iguais? São. Os radicandos são iguais? São diferentes, então eles não são semelhantes. Nesse aqui, ó, 9 raiz cúbica de 7 e 5 raiz cúbica de 7. Os índices são iguais? Não. Então, se não são iguais, eles já não são aí semelhantes. Adição e subtração de radicais. Para que você some ou subtraia, é necessário que os radicais sejam semelhantes. Então, tranquilo aí. Então, eu tenho aqui, ó, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. São semelhantes? São semelhantes. Índices iguais, radicandos iguais. Então, agora, o que eu vou somar são esses valores aqui, ó. Ó, é esse fator aqui com esse aqui. Eu vou somar, está mandando somar. Então, eu vou separar, ó, o que está do lado de fora aqui, esse fator, e vou somar, ó. 5, que é esse, 3, que é esse. O radical, como ele é semelhante, então ele aparecerá uma única vez. Então, aqui, 5 mais 3, quanto é? 8. 8 raiz quadrada de 2. Então, a soma aqui, ó, é 8 raiz quadrada de 2. Se eu tenho 7 raiz quadrada de A com menos 4 raiz quadrada de A, como eu vou resolver? Analiso os radicais. São semelhantes? São semelhantes. Então, eu posso resolver a subtração. Pegarei esse valor, que nesse caso aqui ele é fator, e retirarei esse aqui. Então, vai ficar 7 menos 4, porque aqui é uma subtração. Quanto é 7 menos 4? 3. 3 raiz quadrada de A. E nos outros exemplos, eu sigo o mesmo raciocínio, mesma coisa. Os radicais se tornam semelhantes. Como é que eu farei? O que eu farei aí para esses radicais se tornarem semelhantes? Então, eu tenho aqui, ó, 8 mais 11 raiz quadrada de 2. Aqui e aqui. Os índices são iguais, mas os radicandos são diferentes.